As a boy, Quando eu era menino, enquanto trabalhava no campo com minha mãe, ela me ensinou uma das lições mais importantes da vida. A manhã já ia adiantada, o solo estava a pino e estivéramos capinando pelo que me parecia ser um tempo muito longo. Parei e olhei para trás para ver o que tinha realizado e disse para minha mãe: "Olhe tudo que eu fiz." Minha mãe não respondeu. Achando que ela não tivesse me ouvido, repeti o que dissera um pouco mais alto. Ela ainda assim não respondeu. Ergui a voz um pouco mais e falei novamente. Por fim, ela se virou para mim e disse: "Edward, nunca olhe para trás. Olhe para frente para o que ainda nos resta fazer." Meus queridos irmãos e irmãs, o convênio que fizemos com o Senhor quando fomos batizados, de servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que nos encontremos, é um compromisso para a vida toda. O presidente Uchtdorf aconselhou: aqueles que entraram nas águas do batismo e receberam o dom do Espírito Santo começaram a trilhar o caminho do discipulado e são instados a seguir os passos de nosso Salvador com fidelidade e constância. O Senhor nos chamou por meio de seus servos para servir em vários chamados, os quais aceitamos com total comprometimento. Quando uma desobrigação e uma designação diferentes são feitas, aceitamos alegremente, sabendo, como nossos antepassados, que no serviço do Senhor não é onde servimos, mas como servimos é que importa. Assim, quando um presidente destaca ou o bispo é desobrigado, ele alegremente aceita sua desobrigação, e quando um novo chamado é feito para ele servir em qualquer outra posição que o Senhor, por meio de seus servos, considerar adequada, ele não é ofuscado por sua experiência pessoal anterior, nem olha para trás e pensa que já serviu bastante. Ele não se cansa de fazer o bem, porque sabe que está lançando o alicerce de uma grande obra, com a clara visão de que esse esforço abençoará a vida de muitas pessoas por toda a eternidade. Assim, de pequenas coisas, provém aquilo que é grande. Todos devemos ocupar-nos zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de nossa livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. O elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, aconselhou: devemos aprender com o passado, mas não viver nele. Olhamos para trás a fim de colher as brasas das boas experiências e não as cinzas. E quando tivermos aprendido o que precisamos aprender e carregado conosco o melhor que vivenciamos, devemos então olhar para frente e lembrar que a fé sempre aponta para o futuro. Embora a lição de minha mãe de olhar para frente se referisse a ervas daninhas visíveis no campo, foi bem menos em comparação com o que os antigos santos tiveram que suportar. O elder Joseph B. Wirthlin descreveu isso muito bem. Em 1846, mais de 10.000 santos deixaram a próspera cidade que haviam construído às margens do rio Mississippi. Demonstrando fé em seus líderes proféticos, esses primeiros membros da igreja deixaram sua bela cidade e aventuraram-se pelo deserto da fronteira americana. Não sabiam precisamente para onde iam, nem exatamente quantos quilômetros teriam pela frente, nem quanto tempo duraria a jornada, nem mesmo o que o futuro lhes reservava. Sabiam, porém, que estavam sendo guiados pelo Senhor e por seus servos. Eles sabiam como era olhar para a frente e acreditar. Mais de uma década e meia antes, alguns daqueles membros estavam presentes quando uma revelação foi recebida. Pois em verdade vos digo, bem-aventurado é o que guarda meus mandamentos, seja na vida ou na morte. E o que é fiel nas tribulações,
recebe maior recompensa no reino do céu. Por agora não podeis, com vossos olhos naturais, ver o desígnio de vosso Deus com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Nós também podemos olhar para frente e acreditar. Podemos aceitar o convite de nosso Senhor, que nos aguarda de braços abertos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nosso querido profeta, o presidente Thomas S. Monson, seus conselheiros e o quórum dos 12 apóstolos fizeram um convite para que todos participemos do trabalho de salvação. Os recém-conversos, os jovens adultos, aqueles que se aposentaram de sua profissão e os missionários de tempo integral precisam estar igualmente unidos no trabalho de apressar a obra de salvação. O presidente Boyd K. Packer, do Quórum dos 12 Apóstolos, assistiu certa vez a uma competição de bois de carga, de onde tirou esta analogia. Ele disse o seguinte a respeito do que viu. Um trenó de madeira foi carregado com blocos de cimento, cerca de 5 toneladas. O objetivo era que os bois conseguissem mover o trenó uns 90 centímetros. Viu uma parelha de bois cinzentos, rajados, muito grandes e bem equiparados em tamanho, imensos como nas histórias que ouvimos contar. Falando do resultado da competição, ele disse: as parelhas foram eliminadas uma por uma. Os grandes bois cinzentos nem sequer foram classificados. Uma dupla de animais que não chamavam a atenção, de tamanho desigual, moveu o trenó todas as 3 vezes. Foi-lhe dada uma explicação do resultado surpreendente. Os grandes bois cinzentos eram maiores, mais fortes e mais bem equiparados em tamanho do que as outras parelhas. Mas os pequenos bois tinham melhor trabalho de equipe e coordenação. Eles se lançavam contra o jugo juntos. Os 2 animais se lançavam para frente exatamente no mesmo momento e a força era capaz de mover a carga. À medida que olhamos para frente e acreditamos, precisamos desse mesmo trabalho de equipe para acelerar a obra de salvação, ao convidarmos outras pessoas a vir a Cristo. Em nossa função individual, precisamos seguir o conselho do presidente Dieter F. Uchtdorf, de unir-nos e fazer cada um a sua parte. Podemos acessar nosso pleno potencial, assim como comentou o elder Elton Perry, do Quórum dos 12. Ao viajar pela igreja, maravilho-me com as coisas positivas que estão acontecendo. Mas não sinto que, como povo, estejamos vivendo à altura de nosso verdadeiro potencial. Meu sentimento é de que nem sempre trabalhamos juntos, que ainda estamos por demais interessados na aspiração de honra e sucessos individuais, e demonstramos pouco interesse na meta comum de edificar o reino de Deus. Que todos nos unamos no objetivo comum de levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Nosso Salvador, Jesus Cristo, que vê o fim desde o princípio, conhecia muito bem a estrada pela qual iria seguir até o Getsêmani e o Gólgota, quando proclamou: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. À vista do Senhor, não é tão importante o que fizemos ou onde estivemos, porém, muito mais aonde estamos dispostos a ir. Nossos princípios governantes nos foram ensinados pelo profeta Joseph Smith. Os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no 3º dia e ascendeu ao céu. Todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices disso. Testifico
que se seguirmos o exemplo de nosso Salvador, Jesus Cristo, e erguermos a mão em ângulo reto, por meio de ações, para apoiar nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, encontraremos paz, consolo e alegria, e comeremos do bem da terra nestes últimos dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém.